Olá, futuros comandantes, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Aviadores e Aeronautas e desta vez nós vamos falar sobre regulamentos de tráfego aéreo, mais especificamente sobre o tema aerovias. Esta será a sexta aula do nosso conteúdo de regulamentos de tráfego aéreo dentro deste curso de piloto privado de avião e ela é de fundamental importância para sua aprovação na ANAC, tá? Porque é um tema muito presente nas questões da banca. Então, preste muita atenção e não perca nenhum detalhe desta aula. Eu vou começar aqui para vocês falando inicialmente, como em todas as aulas de regulamentos de tráfego aéreo, sobre a bibliografia que nós vamos utilizar nessa aula. A bibliografia a ser utilizada é a publicação do DCEA que diz respeito a serviços de tráfego aéreo, tá bom? Esta publicação aqui, ela tem essa capa e é conhecido por ICA 100-37, a Instrução do Comando da Aeronáutica 100-37, que diz respeito aos serviços de tráfego aéreo. Ainda dentro desta publicação, nós vamos explorar basicamente o capítulo 3.5, tá? Então, caso você tenha interesse, você pode ir lá no capítulo 3.5 dessa publicação, que todo o conteúdo dessa aula estará nele. Além disso, outra fonte a ser utilizada nessa aula, tá? Nós vamos começar aí a ver as cartas, é o portal isweb.dcea.mil.br. Esse portal é onde está todo o aporte de informações aeronáuticas úteis, tá? Para pilotos, cartas de aproximação por instrumento, cartas de rotas visuais, rotas especiais de aeronaves, cartas de rotas do espaço aéreo inferior, cartas de rotas do espaço aéreo superior, todo o aporte de informações necessária à navegação no espaço aéreo brasileiro vai estar nesse site aqui, mas nós vamos explorar apenas um pouquinho dele no final da aula. Lembrando que toda e qualquer publicação do DCEA, ela passa por revisões periódicas. Então eu recomendo a vocês que não deixem esta publicação baixada. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo no vídeo. Vocês podem estar baixando caso tenham interesse, tá? Mas sempre que você precisar consultar uma publicação do DCEA, recomendo que vá até o site do DCEA e pesquise pela publicação. No caso, você vai pesquisar pela ICA 137 e ter a versão mais atualizada no momento. Guardar essas informações no seu computador pode culminar em ter uma informação que não é a mais atualizada possível, tá bom? Então, falei primeiramente da bibliografia. Segunda etapa das nossas aulas aí de regulamentos de tráfego aéreo é falar das definições e das siglas que são muito comuns nos termos jurídicos dos regulamentos de tráfego aéreo. Estar habituado com as siglas que nós veremos futuramente e ao longo desse curso é de fundamental importância para que vocês compreendam todos os conceitos de regulamentos de tráfego aéreo que eu quero me referir. Primeira sigla aqui, tá? Alpha Whisky Yankee, AWY, significa aerovia. Segunda sigla tá ENRC, em Route Chart, tá? É as cartas de rota, Echo November Romeo Charlie, significa a carta de rota. Temos também a sigla NDB, November Delta Bravo, que é o rádio farol não direcional, tá? NDB é o rádio farol não direcional. Veremos que esse é um dos instrumentos de auxílio à navegação. Temos também o DME, tá? Que é um equipamento radiotelemérico, é um equipamento de medição de distância por ondas de rádio, tá? Ele mede distância e quando está passando acima dele, ele vai medir distância também, só que distância vertical, altura, tá? Ele pode medir distância diagonal ou ele pode medir altura quando você está passando exatamente por cima dele, mas esse não é um tema para regulamentos de tráfego aéreo, tá? Esse é um tema lá para PC e FR, quando se fala de voo por instrumento, tá? É um instrumento, sim, muito fino mesmo. E temos também um outro instrumento aqui, que é uma antena de VOR, que é o rádio farol unidirecional de frequência muito alta, tá? Esse é o significado de VOR e as siglas que vocês tinham que saber para essa aula são essas 5 aqui. Daqui para frente a gente vai tocar o conteúdo, porque vai ser fundamental a compreensão de vocês do tema aerovias para a banca da ANAC. Então, primeiramente, eu vou começar para vocês definindo o que é aerovia, tá? A aerovia nada mais é do que uma área de controle ou parte dela disposta em forma de corredor. Caso você não tenha assistido a aula 5.1, recomendo que retorne um pouco mais no nosso curso e veja a aula 5.1 para saber o que é uma área de controle
pois eu estou entendendo que isso é um pré-requisito para essa aula e você já deveria ter visto nos nossos vídeos anteriores, tá bom? Mas a aerovia nada mais é do que uma área de controle, ou parte dela, disposta em forma de corredor, tá? Então eu coloquei aqui para vocês um mapa com algumas aerovias, tá? Estou passando com o mouse aqui, ó, em cima de algumas aerovias para vocês entenderem o que é uma aerovia. E as aerovias inferiores, elas estão contidas no espaço aéreo inferior e elas podem ser visualizadas nas cartas de rotas do espaço aéreo low, tá? Do espaço aéreo inferior. E as aerovias superiores, elas vão estar contidas no espaço aéreo superior e vão poder ser visualizadas nas cartas de rotas que diz respeito ao espaço aéreo superior, tá? Então eu coloquei aqui para vocês um print screen do site do AES-Web, tá? Isso daqui é um print screen de uma carta de rota dessas, tá? Não lembro se é do espaço aéreo superior ou inferior, mas é de uma das duas. E aqui, ó, nós temos as cartas de rota que delimita o território brasileiro, né, nessas arestas aqui do retângulo, tá? E aqui as cartas de rota do espaço aéreo superior, L de low de inferior e aqui H de high de superior. A gente vai ver esse tema um pouquinho melhor, mas no final da aula, quando nós formos explorar o site do AES-Web. Lembrando para vocês que as aerovias superiores e inferiores, elas têm os limites verticais, mas elas também vão contar com limites laterais específicos. E esses limites laterais específicos, eles estão estabelecidos na publicação do DCEA, que utilizamos como base para fazer a aula, que é a instrução do comando da aeronáutica 100-37, tá? Vou passar aqui para vocês com detalhe cada um dos limites laterais, tanto das aerovias inferiores quanto das superiores, mas primeira coisa que vocês têm que entender, existem aerovias inferiores que vão estar aqui nessas cartas de rota do espaço aéreo inferior e existem as aerovias superiores que vão estar representadas aqui nas cartas de rotas do espaço aéreo superior. E além disso, existem os limites laterais que nós vamos ver um por um durante o decorrer dessa aula. Primeiramente, tá, antes de falar dos limites laterais das aerovias, eu acho muito importante trazer um tema aqui para vocês, que é o auxílio à navegação. Tá? Os corredores, esses corredores aí em forma de área de controle, né? As áreas de controle em forma de corredor, elas contam com alguns auxílios à navegação. Tá? E o que são esses auxílios à navegação? São as antenas de VOR, VOR com DME e NDB. Esses são os auxílios de navegação. Tá? Então você tem o auxílio de navegação aqui, que ele é compulsório e que ele é a pedido. Não vou falar de notificação agora, tá? Mas vamos nos prender da seguinte maneira. Sempre que você vê um hexágono em uma carta de rota, significa que é um VOR. Se você ver um hexágono com um retângulo no entorno dele, é um VOR com o DME. E se você ver esse monte de bolinha aqui, ó, com esse círculo principal, seria um NDB, tá bom? Então esses três elementos vão compor os auxílios rádio, tá? Os auxílios à navegação das aeronaves. Existem alguns outros elementos que são pontos de notificação, tá? Pontos de notificação não é auxílio rádio. Eu vou até mostrar para vocês na hora que a gente abrir o AES-Web o que seriam esses pontos de notificação, tá? Mas isso daqui, tá? Esses sim são os auxílios de navegação. E aí eu coloquei aqui para vocês como exemplo duas antenas, tá? Essa primeira antena aqui é uma antena de NDB e essa daqui é uma antena de VOR com DME, certo? Um VOR com DME e um NDB que são utilizados aí na prática como ferramentas de auxílio à navegação, principalmente falando de voo por instrumento. Não interessa aprofundar nesse assunto agora, isso é assunto de piloto comercial. Bom, falei para vocês no início da aula que nós temos as aerovias inferiores e as superiores. Vamos começar inicialmente pelas aerovias inferiores, tá? As aerovias inferiores, elas vão estar situadas no espaço aéreo inferior também, tá? Então, vamos ver primeiramente os limites verticais de cada uma dessas aerovias inferiores, tá? Eu coloquei aqui para vocês a legenda de uma carta de rota do espaço aéreo inferior, tá? ENRC-Lima, e vocês vão conseguir compreender pouco a pouco. O limite vertical inferior de uma aerovia inferior, ela vai de 500 pés abaixo do nível de voo mínimo estabelecido na carta. Então imagina o seguinte ponto, isso daqui ó, é uma aerovia.
Aqui embaixo ó, tem um FL XXX, vocês estão vendo? Esse FL com 3 X-rays é o nível de voo mínimo. Então, de 500 pés abaixo deste nível de voo, ou 150 metros, tá? Praticamente é a mesma coisa que converter 500 pés em metros, tem uma pequena diferença, não é exatamente isso, mas 500 pés abaixo desse nível de voo é considerado o limite vertical inferior da respectiva aerovia. Então, cada uma das aerovias vai ter um limite vertical inferior, que é 500 pés abaixo do nível mínimo estabelecido para ela. E o limite vertical superior é do nível mínimo estabelecido dela até o nível de voo aí 245, inclusive o nível de voo 245. Por quê? Porque o nível de voo 245 ainda pertence ao espaço aéreo inferior, tá? O 245 exclusive é o espaço aéreo superior já. Lembrando que eu estou falando de toda a vertical, tá? Então, de 500 pés abaixo do nível de voo mínimo até o nível de voo 245, tudo isso daí na vertical vai formar uma aerovia inferior. Daqui a pouco nós vamos ver aí uma carta de rota do espaço aéreo inferior e eu mostro para vocês com mais detalhes esse conceito de limite vertical inferior e superior. Bom, falando aqui inicialmente agora das aerovias inferiores a respeito dos limites laterais, tá? Aerovias inferiores com distância de até 54 milhas náuticas entre dois auxílios de navegação. Lembrando, auxílios de navegação só pode ser VOR, VOR com DME e ENDB, certo? Só esses três elementos terão largura de 11 milhas náuticas. Então eu coloquei aqui para vocês, tá? Temos aqui, não sei se está dando para ver direitinho, mas tem tudo junto. Tem um NDB, tem um VOR e tem um DME. Aqui também tem um NDB, um VOR e um DME. Então, essa aerovia aqui, ó, é a aerovia Zulu 73 e ela tem dois sentidos, tá? Tanto daqui para cá, deste ponto de auxílio navegação no sentido desse, quanto deste daqui para esse daqui. O nível de voo mínimo a ser praticado dela deve ser 210, tá? O nível de voo 210. Então, o limite vertical inferior vai ser o nível de voo 205, certo? Que é 500 pés abaixo desse nível. Aqui é 21 mil pés, 500 pés abaixo vai dar 20.500 pés. Até 245 nível de voo, né? Flight Level 245 ou 24.500 pés. Toda essa vertical aí vai determinar o limite vertical. E o limite lateral, o que acontece? Como essa aerovia ela tem 45 milhas náuticas entre dois auxílios de navegação, ela tem menos que os 54 e ela é uma aerovia inferior, pois ela está situada em uma carta do espaço aéreo inferior. Então, ao longo de toda a aerovia, ela vai ter aí 11 milhas náuticas de largura, tá? Toda essa extensão aqui da aerovia vai ter 11 milhas náuticas de largura. Falamos do primeiro elemento aí, dos limites laterais de uma aerovia inferior, vamos falar agora do segundo elemento, tá? Aerovias inferiores com distância maior que 54 milhas náuticas entre dois auxílios de navegação terão largura de 16 milhas náuticas, estreitando-se 54 milhas náuticas antes do último auxílio, atingindo sobre ele 8 milhas náuticas. Mas como que é isso? O que seria essa largura? Vamos lá. Temos essa aerovia aqui, que é a aerovia Zulu 15, certo? E imagina que uma aeronave está saindo daqui, indo até este ponto de auxílio navegação, tá? Ele está seguindo essa rota em aerovia. Nós estamos vendo que aqui, ó, esse ponto, ele tem 54 milhas náuticas. Então, daqui até aqui, essa aerovia, ela tem 16 milhas náuticas. Quando falta 54 milhas náuticas para atingir o próximo auxílio navegação, o que acontece? Ela começa a se estreitar. Então, ao longo de toda essa extensão, ela tem 16. Daqui, ó, desse ponto até o auxílio, tem 54 milhas náuticas de distância. Então, o comprimento, a largura dela aqui, ó, é 16, que acompanha aqui, e aí ela vai se estreitando, atingindo aí 8 milhas náuticas sobre o auxílio de navegação, ok? Então, esse é o segundo elemento a respeito dos limites laterais das aerovias inferiores. Com isso, nós encerramos o tema aerovias inferiores e vamos falar da segunda parte,
que diz respeito às nossas aerovias superiores, tá? As aerovias superiores, elas situam-se no espaço aéreo superior, lembrando que o espaço aéreo superior, ele vai do nível de voo 245 exclusive, ou seja, o nível de voo 245 não faz parte, é o que tiver acima dele, até o ilimitado. Então vamos lá, aerovias superiores, falando inicialmente dos limites verticais, tá? O limite vertical começa no nível de voo 245, então vai ter uma aerovia lá na carta de rota, né, do espaço aéreo superior, e aí ela começa no nível de voo 245. E qual que é o limite? O limite dela é o céu. Por quê? Porque não tem limite vertical superior. Então o limite vertical inferior da aerovia superior é o nível de voo 245 exclusive, ou seja, o que está acima dele, ele em si não pode ser considerado. E lembrando mais uma vez, toda vertical do nível de voo acima do 245 até o ilimitado. Beleza? Então falamos dos limites verticais das aerovias superiores. Agora nós temos que falar dos limites laterais das aerovias superiores. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Limite lateral da aerovia superior. As aerovias superiores, elas vão ter uma largura de 43 milhas náuticas, estreitando-se a partir de 216 milhas náuticas antes do último auxílio, atingindo sobre ele largura de 21,5 milhas náuticas. As aerovias superiores, elas são muito grandes, tá? São muito mais extensas. Então eu peguei aqui um exemplo para vocês que de tão grande que é, a gente não está conseguindo nem aproximar, tá? Quando eu coloco a imagem aqui no PowerPoint, ó, ele reduz um pouco a qualidade e a gente não consegue nem ver a distância que tem essa aerovia que vai desse auxílio navegação aqui até esse ponto de notificação, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês que tem 259 e nesse ponto aqui, se eu não me engano, tem 8, tá? 8 ou 18, não lembro. Tá? Mas vamos considerar a seguinte forma. Imagina uma aeronave saindo daqui, tá? Deste ponto, com destino a este ponto aqui. Beleza? Ela está nessa aerovia aqui e ao longo deste trecho aqui, ó, ela tem 43 milhas náuticas. Deste ponto aqui até aqui, ó, esse comprimento vai ter os 216 milhas náuticas, tá? Antes do meu último auxílio. Então, com esses 216 milhas náuticas antes do meu último auxílio, o que começa a acontecer? Ela começa a se estreitar. Então, aqui ela tem uma largura de 43 milhas náuticas e conforme vai se aproximando, ela vai se estreitando, atingindo sobre o meu auxílio 21,5 milhas náuticas, tá? Então, é assim que é feita a limitação lateral de uma aerovia superior. Agora nós vamos falar do tema ainda limite lateral, mas a exceção das aerovias superiores, tá? As aerovias superiores, normalmente, elas são muito mais compridas do que as inferiores, tá? Então, as aerovias superiores com distância de até 108 milhas náuticas, ou 200 km, entre dois auxílios de navegação, vão ter largura de 21,5 milhas náuticas, certo? Então, estamos aqui, ó, temos aqui o auxílio navegação, tá? Isso daqui é um VOR com DME, aqui também é outro VOR com DME, e imagine então essa aerovia aqui, ó. Aqui tem desta entre então o fixo de notificação e o fixo de auxílio navegação, desculpa, e este ponto de notificação tem 10 milhas náuticas e neste ponto de notificação até este segundo auxílio navegação aqui, ela vai ter 23 milhas náuticas. Portanto, ela tem 33 e ela tem menos que 108. Por isso, ao longo de toda a extensão dela, ela vai ter uma largura de 21,5 milhas náuticas. E aí, eu pergunto para vocês, aonde eu encontro as aerovias? No site do ISWeb das cartas de rota, tá? Esse é o principal local que se encontram as aerovias. Então eu coloquei aqui para vocês um print screen lá do local que a gente vai ver, tá? Do espaço aéreo inferior, L de low de baixo, e superior, H de high. E aqui está o link do site isweb.dce. Então estou clicando aqui, ele vai abrir, certo? A tela já está espelhando para vocês, onde nós achamos as aerovias, tá? As cartas de rota. Você vai vir aqui, ó, em cartas e vai clicar em rotas.
Quando você clicar, ó, tá aparecendo aqui para você já as cartas de rota. E aí você tem 9 cartas de rota do espaço aéreo inferior, onde temos as aerovias inferiores, e temos 9 cartas de rotas do espaço aéreo superior, onde nós temos as aerovias superiores. Então eu vou clicar aqui aleatoriamente, ó, em 3 cartas, tá? Peguei aqui, vou abrir 4 cartas, ó, 2 do espaço aéreo inferior e 2 do espaço aéreo superior. E aí com isso a gente vê essa riqueza de informações aqui, ó, das aerovias de cada um dos espaços aéreos, tá? Vocês podem abrir todas, podem entrar em cada uma. Aqui, por exemplo, ó, é uma carta do espaço aéreo inferior, certo? Olha o nível de voo aqui, ó. O nível de voo mínimo, ó, é 160 nesse caso. Então, o limite vertical inferior dessa aerovia vai ser o nível de voo 155, né, que é 500 pés abaixo, e o limite vertical superior vai ser o nível de voo 245, tá? Temos aqui, ó, um auxílio de navegação, tá? Não confundam um auxílio de navegação com isso daqui, ó. Isso daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que é o VOR com DME e o NDB, tá? Esses 3 elementos aqui são auxílios de navegação. Esses triângulos aqui, ó, essas estrelas aqui, mais ou menos uma estrela, não sei se é bem uma estrela que vocês estão vendo, são pontos de notificação. Ponto de notificação não vamos considerá-lo um auxílio à navegação, tá? Auxílio à navegação são esses pontos aqui, pelo menos por enquanto, beleza? E aí eu abri várias cartas, ó, vou mostrar para vocês. Aqui tem outra carta, certo? Então aqui, por exemplo, ó, a gente está no Arco de Belém, né? Então tem um ponto aqui de auxílio à navegação de Belém, ó. Tem um grupo de coisas aqui, ó, para auxílio. Ó, um monte de aerovias, ó. Aqui, ó, o nível de voo mínimo, por exemplo, é 250, tá? Essa daqui já é uma carta de rota do espaço aéreo. Essa aqui acho que é superior, hein? Deixa eu ver. É, do espaço aéreo superior, ó. Tá vendo? Ó, tá H e tal. Então vocês podem abrir aí quantas cartas vocês quiserem, tá? Podem avaliar quantas cartas vocês quiserem. E é bem bacana, é um exercício bem legal aí, aprende bastante, certo? Tá? O que eu tinha para falar para vocês sobre o site é isso, tá? É bem simples, ó. É só colocar o mouse em cima e clicar, que ele já abre o PDF, ou às vezes, dependendo do navegador que você tem, ele vai estar mandando você salvá-lo, certo? Estou retornando aqui para o nosso PowerPoint e o que eu tinha para falar para vocês era isso, tá? Próxima aula vamos falar dos serviços de tráfego aéreo, vamos começar logo a falar de APP, ACC e o outro me fugiu agora, mas um é controle de aproximação, outro é controle de aeródromo, tá? Controle de aeródromo, controle de área e controle de aproximação. Vamos falar desses 3 elementos, pouco a pouco, é claro. E se você gostou dessa aula aí, peço para não esquecer de deixar o like para apoiar o nosso canal. E se não se inscreveu no canal, se inscreve também para ficar por dentro do que vem pela frente. Temos o Instagram e o Face, redes sociais e e-mail, qualquer coisa é só mandar que a gente responde. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado e até a próxima.